Bom dia, おはようございます。 a paz do nosso Senhor Jesus. 主の皆を賛美いたします。 Vamos iniciar o nosso culto com uma oração. お祈りをして、賛美をしたいと思います。 Vou pedir para você fechar seus olhos, baixar sua cabeça 目をつぶって、主の祈りの姿勢になりましょ e vamos falar com Deus. う。神様とお話ししましょ Senhor, nós queremos te agradecer por este dia tão lindo, tão ensolarado. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel a todos os seus filhos, apesar, Senhor, das nossas falhas, apesar das nossas limitações e apesar das nossas dificuldades. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e o Senhor permitiu com que a gente esteja aqui hoje, nesta manhã, na tua casa, com os nossos irmãos. Que seja um tempo agradável de estarmos na tua presença e assim a gente poder louvar o teu santo nome, poder entregar o nosso culto para o Senhor e assim o teu nome seja glorificado. Abençoa cada um que está presente, aqueles que estão chegando, que a tua presença possa aquecer o nosso coração, perdoe os nossos pecados, as nossas culpas, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e pedimos que o teu Espírito Santo possa nos conduzir de maneira que venha agradar o teu coração. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A primeira música que nós vamos cantar chama-se Nosso Deus é Poderoso. 第一の賛美は、神は私たちの力ある方であるという賛美です。 É poderoso porque Jesus venceu a morte. 力があるということは神様、イエス様が、死から、勝利を得たからです。 E Ele nos deu vida eterna. そして永遠の命を与えてくださいました。 Que a gente possa cantar a esse Deus que nos deu a vitória sobre a morte. そして神様、主が、死から勝利を得たことを、賛美したいと思います。 Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgir, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz, ressurgir, a morte vencer. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais
Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu, que a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para a gente cantar os próximos cânticos. 起立していただきたいと思います。次の賛美のために。 Vamos exaltar o nome do Senhor, 主の皆を、褒めたたえましょ reconhecendo que Ele é Rei う。そして主が王である方を、 sobre todos os reis. そしてすべての、全世界に向けて、 Inclusive o Rei do nosso coração. そして私たちの心も。 Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. E a próxima canção, vamos cantar uma musiquinha em japonês. 次のは、賛美は日本語で歌います。 E o nome dela é Vamos Todos Louvar ao Senhor. みんなで、賛美しよう。 E essa música louva o Deus que nos criou. 神様が私たちを作ってくださったことを賛美します。 Louva a Deus que criou esta cidade. またこの町を作ってくださったこと。
e louva a Deus porque nós podemos ter alegria na presença dele. そして主の皆で私たちは喜びを感じるから。 Talvez você não entenda nada do que está falando nessa música, ここで何を言ってるかわからないかもしれません。 mas ela fala sobre termos um coração unidos para estar na presença de Deus. そして神の目前でみんな心を一つにしようという賛美です。 この世界中を作った主を賛美しよう。海と大空大地と山たちも素敵なあなたを作った主を賛美しよう。鳥も獣も魚も虫たちも心を一つに見上げる主の愛はすべてに注ぐ感謝と喜びを持ってみんなで賛美しよう。 この甘米を作った主を賛美しよう。北も南も東も西からも我が甘米を作った主を賛美しよう。晴れも大雨曇りも台風も心を一つに見上げる主の愛はすべてに注ぐ感謝と喜びを持ってみんなで賛美しよう。心を一つに見上げる主の愛はすべてに注ぐ感謝と喜びを持ってみんなで賛美しよう。みんなで賛美しよう。みんなで賛美しよう。 Amém? Podem se sentar, gente. Agora queremos promover um tempo de confissão. 私たちは悔い改めの時間を持ちたいと思います。 Hoje é dia de ceia. 今日は聖餐式の日です。 E é um dia onde nós nos lembramos do sacrifício de Jesus no nosso lugar. イエス様が私たちのために死んでくださったことを思い出し。 E a palavra diz que nós devemos discernir o que nós estamos fazendo quando nos sentamos na mesa do Senhor. 神様の御前に集った時に私たちが本当に自分の罪を清め E que seja um tempo de nós reconhecer que nós somos falhos. そして私たちはその罪人であることを示し Reconhecer que nós precisamos de um Salvador. そして救い主が必要であるということを認め E a gente possa ver Jesus agora vindo ao nosso encontro. そして主が私たちのもとに来てくださることを E no meio a gente vai cantar essa música uma vez. Depois eu vou dar um tempo para que a gente possa confessar os nossos pecados diante do Senhor e depois a gente canta a música até o final. まず賛美をして、そして一度賛美が止まった間、皆さんが悔い改める時間を持ちたいと思います。
その後また賛美をいたしたいと思います。Confessar todo meu pecado, confessar pra ficar curado e ver Jesus no coração. Confessar todo meu pecado, confessar pra ficar curado e ver Jesus no coração. Jesus está aqui, Jesus te ama, Jesus está aqui te dando outra chance pra caminhar. Jesus está aqui, Jesus te ama, Jesus está aqui te dando outra chance pra caminhar. Confessar todo meu pecado, confessar pra ficar curado e ver Jesus no coração. Confessar todo meu pecado, confessar pra ficar curado e ver Jesus no coração. Agora eu quero convidar você para fechar seus olhos e você possa falar com Deus, que você possa confessar seus pecados na presença dele. このひとときをもって、目をつぶり悔い改める時間を持ちたいと思います。Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença, com o coração quebrantado, com o coração rasgado, com o coração doído, porque nós reconhecemos que nós somos pecadores. Reconhecemos que nós muitas vezes escolhemos fazer aquilo que não agrada o Senhor. Intencionalmente nós pecamos. Intencionalmente nós buscamos aquilo que é prazeroso aos nossos olhos, mas é algo que nos afasta da Tua presença. Nos perdoa, Senhor, porque não conseguimos priorizar o Teu reino, porque não conseguimos Te buscar, Senhor, em primeiro lugar, sobre todas as coisas.
Nos perdoa, Senhor, por cada pensamento, por cada palavra que não te agrada, por cada atitude, Senhor. Nos perdoa da maneira que nós tratamos os nossos irmãos, Pai. Nos perdoa da maneira que nós tratamos o nosso cônjuge. Nos perdoa pelo jeito que nós tratamos os nossos filhos, os nossos pais. Nos perdoa, Senhor, o jeito que nós tratamos, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor e deixamos de refletir a Tua glória neste mundo. Nós guardamos Jesus numa mochila e esquecemos que nós somos filhos de Deus e vivemos uma vida que está muito distante de ser parecida com a de Jesus. Nos perdoe pela nossa falta, Deus. Nos perdoe porque nós escolhemos o que é mal, ao invés de escolher aquilo que é o bem. Pedimos que o Senhor venha com misericórdia. Queremos confessar todo o nosso pecado na Tua presença. Queremos ver Jesus, Pai. Queremos ver Jesus nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade para continuar caminhando. E queremos expressar o nosso amor a Ti, Deus. Nos perdoe, nos lave, nos purifique e nos santifique para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Confessar todo meu pecado, confessar para ficar curado e ver Jesus no coração. Confessar todo meu pecado, confessar para ficar curado e ver Jesus no coração. Jesus está aqui, Jesus te ama. Jesus está aqui, te dando outra chance pra caminhar. Jesus está aqui, Jesus te ama. Jesus está aqui, te dando outra chance pra caminhar. Confessar e ver Jesus. Amém. A nossa última canção se chama Marcharemos. 次の賛美は行進しましょ Essa música deveria ser a nossa resposta ao nosso Deus que nos salvou. う。主が私たちを救ってくださったことに対しての、応答でなければならないと思います。 Ela fala sobre uma disposição de caminhar com Deus. そして主と一緒に歩んでいくっていう賛美です。 E mais do que caminhar é marchar como um soldado. そして歩くだけではなく、兵士のように、行進する。 Um soldado que ganha coragem e força por Deus. そして神のために、自分が勇気を持って戦う。 Que este possa ser o nosso desejo nesta manhã. これが私たちの願いであることを願います。 Nós queremos ouvir Tua voz, Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios, na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de
coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. 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 Gente, eu preciso pedir perdão para vocês. 皆さんに、申し訳ないことをしてしまいました。 Eu esqueci de anunciar o tempo das ofertas. Vamos cantar só a segunda parte, né? Para dar o tempo de vocês ofertarem. Me perdoe, já esqueci mesmo. はい、そして 2番を歌いながら、献金の時間を持ちたいと思います。ごめんなさい、忘れてしまう。 Quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos,
coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Amém. Vou pedir para a Midori oferecer as ofertas ao Senhor. それではお祈りします。ボーラインジャポネースだもん。愛するイエス様、このようにしてあなたの御前に集って礼拝できることを感謝いたします。今日は6月の第1日曜日、私たちはあなたの御前に集い、私たちの罪の悔い改めを行いました。どうか私たち一人一人のこの罪を清め、十字架の血によって癒してくださることをお願いいたします。その罪をもう二度と行わないように主が導いて守ってください。またここに捧げた献金が教会に必要なところへ使え、そして多くの人々を助けることができるように用いてくださることをお願いいたします。これまでの祝福を感謝いたします。主イエスキリストの皆を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。Agora nós teremos a nossa dedicação de filhos ao Senhor. Pode passar aqui. Eu quero convidar a família, por favor, para se achegarem aqui à frente. 今から献人式を行いたします。皆さんにそのお子さんを紹介したいと思います。Eu acho que aqui quase ninguém conhece, né? Mas eu quero apresentar para vocês. Esse daqui é o Tiago. Tiago, dá um tchauzinho para eles. Aê! Essa daqui é a Evelyn, a esposa do Tiago. Dá um tchauzinho para eles. Muito bom. Aí eles têm a primeira filha, que é a Bela. Bela, dá um tchauzinho lá para eles. E nós temos também a Cecília. Cecília, dá um tchauzinho para eles. Ó, até coloquei o nome completo, Cecília Torraca Ojeda. Nós vamos hoje celebrar a consagração da Cecília na presença de Deus. 神の御前にセシリアとハカオヘダさんを、捧げたいと思います。Eu vou ler a parte cerimonial só para que vocês possam se localizar do porquê nós fazemos isso, mas Deus, por intermédio de Moisés, fez uma aliança com Israel. 神様が、イスラエルの国においてモーセにより契約を結びました。E ele disse que a palavra de Deus esteja no coração de vocês.
そして神の言葉が皆さんの心の中にあることを願った。Ensine com persistência aos seus filhos. そして子供たちに常に、そのことを教えなさい。Converse sobre a palavra quando estiver sentado em casa. そして神の言葉を家で座っているときに語りなさい。Quando estiver andando pelo caminho. そして神の道を歩んでいるときも、道を歩んでいるときも語りなさい。Quando se deitar. また寝ているときも。E quando se levantar. また起きているときも。Isso é a velha aliança. それが契約である。Na nova aliança, Jesus disse quase que a mesma coisa. 旧約の契約である。現在の新約の契約では同じようなことを言っています。E ele disse: Deixe vir a mim as crianças. そして私のもとに子供たちを来させなさい。Pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. 主の神の国は私に似たものとした人であるから。E no dia do Pentecostes, ペンテコストの日に、Pedro disse que a salvação era por meio de Cristo. そして救いはイエス・キリストによる。E ele disse que essa promessa é para vocês e para os seus filhos. そしてそれがすべて皆さん、またその子供たちに伝わっていくようにしなさい。Portanto, hoje é um privilégio de apresentar a Cecília para o Senhor. 今日はセシリアを神の御前に捧げる時です。Mas também é uma responsabilidade de criá-la nos caminhos do Senhor. そしてまた神の道へと歩むことを私たちも育てなければなりません。E os pais trazem esta criança para oferecê-la em dedicação. そして、両親たちが神の御前にそれを、見てを委ねる。Mas não é só vir dedicar e eles vão embora. そしてここに来てみんなに紹介してさよならではありません。Eles também fazem um compromisso com esta congregação. そしてこの家族が教会全体の団体においても主の御前に捧げているという確認を続けるということを確信しなければなりません。E este compromisso é de criar e disciplinar a Cecília na palavra de Deus. そしてセシリアを教育し、そして神の言葉によって育てるということです。Quero fazer uma oração curta. 短いお祈りをしたいと思います。 Feche os seus olhos. Deus eterno e poderoso, que fizeste uma aliança de salvação com todos nós, por tua bondade ordenaste que vivêssemos diante de ti como família. E agradecemos o privilégio de dedicar os nossos filhos ao Senhor, na firme esperança de que nos apegaremos à tua aliança junto com os nossos filhos para viver para a honra e glória do teu nome. Imploramos pela Cecília, que ela seja guardada do poder do pecado, que ela seja guardada do poder de Satanás e que ela seja separada por ti pelo poder do Espírito Santo. Oramos por estes pais, para que possam receber o auxílio divino, de modo que tanto pela instrução e pelo exemplo, possam levar esta criança pelo caminho da vida eterna, para que todos possam chegar juntos em unidade para o teu reino. Oramos por esta congregação, para que possamos desempenhar fielmente nossas responsabilidades para com os pais e a criança, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Está aprendendo? Então, gente, eu quero... Pode passar o slide, por favor? A gente vai fazer umas perguntas pro casal. Deixa eu até pegar o microfone aqui para...いくつかの質問をしたいと思います。Aqui o nosso compromisso ele é bilateral. この私たちがこの質問は私たちも共にするということです。
Ao mesmo tempo que o casal se compromete em criar as crianças nos caminhos do Senhor, a igreja se compromete em ajudá-los. この、家族が神様のもとに集って教会と共に歩むというの中にありますが、皆さんも共に、一緒に協力するということです。Então, primeiro, eles respondem algumas perguntas que estarão se comprometendo com a parte deles. そしてまずはじめに、このご夫婦が、皆さんの見舞いでその、確信の、質問に応答します。E depois a igreja vai mostrar que se compromete com essa família através do seu impor de mãos. そして、次には教会が、暗示をして、家族のために祈ります。Mas vamos para as perguntas. Eu quero que vocês prestem atenção neles, se eles estão respondendo certinho, tá bom? じゃあちゃんと質問に答えているか皆さん気をつけて聞いていてください。 Tiago e Evelyn, vocês dedicam esta criança solenemente ao Senhor na presença de Deus e desta igreja? Sim, dedicamos. 2. Vocês vão se esforçar para viver diante desta criança uma vida que testifique a fé que tem em Jesus Cristo? Sim, vamos. Vocês aceitam a autoridade do Antigo e do Novo Testamento da Bíblia como a palavra de Deus? Sim, aceitamos. Com base na Bíblia, vocês vão se empenhar diligentemente para ensinar a esta criança os mandamentos e promessas do Deus Altíssimo, de modo que seu filho logo chegue à fé pessoal em Jesus Cristo? Sim, vamos. Está aprovado? Responderam certinho? Então, como um sinal de aprovação, eu quero que a igreja se levante. 起立願って皆さん祈りましょう。 Eu quero que a igreja reconheça, nós como igreja reconheçamos que devemos sustentar esta família com oração e encorajamento. 私たち教会が祈りを持ってまた励ましを持って、この家族を守っていくという約束を、するお祈りです。 E é o nosso dever ajudar os pais a cumprir com a responsabilidade que eles acabaram de assumir. そして今、この家族が約束したように、それを守るように私たちは導かなければなりません。 E todos que estão de pé estão assumindo esse compromisso com esta família. そして今みんな起立した皆さんがこの家族のために、責任を持つという、決心をしている時です。 Estenda suas mãos para cá. Eu 手を vou 挙 pedir げ para て você 安 tentar, 心をして você 祈り consegue ましょう。 levantar ela, tipo Simba? Tá, então... Vai levantar bem alto assim, ó. Aí, pronto. Estenda suas mãos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós entregamos a Cecília na tua presença. Nós queremos apresentá-la diante do Senhor. Apresentamos a Cecília no ato de dedicação a Deus, orando para que cedo, na sua vida, ela possa experimentar a sua graça justificadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Que em nome de Jesus, nós como igreja, possamos, Deus, nos comprometer também, ajudando esta família para atingir este alvo, este propósito, e oramos, Deus, para que o Senhor os livre de todo o mal, o Senhor dê força, o poder do Teu Espírito Santo esteja sobre eles, dando sabedoria, dando paciência, dando disciplina, dando amor, e as crianças possam crescer com saúde, com sabedoria também, e principalmente, Deus, que elas possam ser parecidas com o nosso Senhor Jesus. Nos ajude como igreja a amá-los, a ajudá-los, a ensiná-los, a orar por eles, a estar juntos e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois, no final do culto, vocês podem abraçar a família, né? Vamos seguir com a nossa liturgia. Obrigado, gente. 皆さんはお祝いの言葉を告げてください。今はそのまま礼拝を続けたいと思います。
Bom, eu queria trazer rápidos avisos para a gente não avançar tanto na hora. 今からちょっと、お知らせをしたいと思います。 Só para deixar a igreja a par, mas amanhã eu estarei viajando. Cadê? Oh, meu Deus. Vamos lá. Só me entra e sai de novo um pouquinho, vamos ver o que acontece. Vamos ver. Acho que agora pegou. Aí. Pronto, agora acho que foi. Então amanhã eu vou estar viajando, como a gente já tinha anunciado, estarei aí ausente dos dias 8 ao 19 de junho. 皆さんがご存知のように、8日から19日の間まで、欠席いたします。 E durante a minha ausência, nós teremos a presença do pastor Bolivar da igreja de Marília. マリリア教会のボリバル先生がその日に来ていただきます。 E aí, aproveitando a ocasião da presença dele, eu quero lembrar a igreja que nós teremos um bate-papo sobre educação de filhos. そして、この日に、パストル・ボリバルとともに、子どもの教育、神によっての子どもの教育について、のお話があります。 O engraçado é que a gente fez a dedicação de filhos e vamos fazer a conversa sobre, não foi nada planejado assim anteriormente. 今日献辞式をしたことによってまたその、子どものを、教育するという話を、みんなで、話し合ってなかったけれど偶然としてこの日になりました。 Mas esse bate-papo vai acontecer no sábado que vem. 来週の土曜日 Aqui tá 18 horas. Gente, tá 18 horas, mas é 18 horas do Brasil, 19 horas do Paraguai. これは、18時、ブラジルの18時、パラグアイの19時です。 E eu quero lembrá-los que tem uma ficha de inscrição para confirmar presença. そして、その、参加する人のためには、ちゃんと記入していただきたいと思います。 Não deixe de fazer a sua inscrição, porque nós precisamos confirmar esse número de pessoas. みんな参加する、できる限りの多くの人たちが参加していただきたいと思います。 E aí eu acredito que nós fecharemos as inscrições na quinta-feira à noite. 木曜日の夜、この、全員の、何人、応募したかということを決めたいと思います。それまで応募者はどうか、記入して送ってください。 E o convite pode se estender a pessoas de fora da igreja. また、招待は教会以外の人たちにも招待してもよろしいです。 Se você conhece gente que está com dificuldade de educar seus filhos, vai ser uma excelente oportunidade. 子ども教育に問題がある人がいれば、そういう人たちを紹介していただければ助かります。 E aí, por último de aviso, nós teremos o dormidão também com o pastor Bolivar. そしてその夜は、日曜日は、土曜日の夜は、青年たちがここで寝るっていう時間があります。 E aí eu tinha falado que os adolescentes fariam motiori, igual da última vez que tivemos o dormidão. そしてこの、
この日には最後に青年たちが持ち寄りって言いました。 Mas nós não, acho que não vai precisar de mochiori, porque vai ter um comes e bebes depois da palestra. 子ども教育の後に、食べたり飲んだりするので、青年たちの持ち寄りは必要ないと思います。 Aí eu acho que as crianças podem comer junto, ou se vocês sentem mais fome, vai ter que trazer comida, não tem jeito. 子供がもし子供たちも一緒に食べることもできるし、もし子供がもっと食べるということであれば持ってくることしかないでしょう。 E aí qualquer ajuste que a gente fizer nesse cronograma, eu estarei comunicando no grupo da igreja. そしてすべての状況に対してのお知らせは教会の皆さんにお知らせいたします。 E o último aviso que eu tenho para hoje: 今日の最後のお知らせ。 não tenha pressa para ir embora. 帰るのに急がないでください。 Porque quem quiser ir embora logo que o culto acabar não vai participar da ceia. Eu falei que tinha uma surpresa hoje. で礼拝が終わった後に私はサプライズをすると言いましたよね。 E só vai ver a surpresa quem ficar até o final. そして最後まで残った人がそのサプライズに預かることができます。 Oh my God, não está pegando a câmera. Ah, pegou. Bom, vamos ao que interessa. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 até o 9. 新明記6章4節から9節。新明記6新明記6章の4節から9節。Deuteronômio 6, 4 a 9。新明記6章の4節から9節。Pode fazer a leitura. 聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これを唱えなさい。これを印としてあなたに手に結びつけ、起床として額の上に置きなさい。これはあなたの家に門柱と門に書き記しなさい。Versículo 4 diz: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu quero que vocês imaginem o cenário onde o povo de Israel está no deserto. 皆さんが砂漠の中にいるイスラエルの民の人たちを想像してみてください。Eles foram resgatados por Deus da escravidão no Egito.
エジプトの、奴隷から、神によって解放されました。E eles estão ali olhando para a terra que Deus havia prometido para Abraão. アブラハムにすべての地上を与えてくださったことを見ていたのです。E o deserto foi um momento onde Deus mandou o povo fazer uma pausa. そしてその砂漠で彼らはひとときを与えたのです。E aí Deus dá um manual. そして神様は一つのマニュアルを渡します。Que manual é esse? そのマニュアルは何だったんでしょう。 Será que ele deu um manual de táticas para o exército militar? そして兵士のために戦うそのマニュアルだったのでしょうか。 Será que ele deu o manual de um carro zero? また、新しい新鮮な車を与えることだったのでしょうか。 Ou o manual de uma lavadora multifuncional que você nem sabe por que tem aqueles botões lá? どのようにして物を洗うのかというそのどのボタンを押していいかわからないようなものを与えたのでしょうか。 Não, na verdade Deus dá um manual de relacionamento. 神様が与えたマニュアルは交わりということでした。 E Deus faz uma aliança com o seu povo. そして神様はその民と契約を持ちます。 A aliança faz lembrar um casamento. また契約ということは結婚を思い出すことができます。 Deus abre o seu coração diante do povo para dizer o que Ele espera de nós. そして神は私たちの、自分の心を開いて私たちが何を神に求めているかということをも、言っています。 E o título da nossa mensagem de hoje é O que Deus espera de nós. 神様は今日何を求めているのかということの、テーマで語りたいと思います。 Assim como Deus fez uma pausa com o povo de Israel no deserto, hoje Ele faz uma pausa com a gente aqui para falar o que Ele espera de todos nós. 神様が、イスラエルの民と、砂漠の時に一息を持つことを願いました。そのように今日私たちにもその一息を持って私たちが考える時を与えているのではないでしょうか。 Resposta rápida: Deus espera de nós amor. 神様が願っている言葉は、その言葉は愛です。 Amor pessoal, その人自身の愛、 amor familiar 家族との愛、 e amor visível. そして見えない、透明の愛。ビゼル、ごめん、現在にある愛。 Então vamos para o primeiro ponto, amor pessoal. まず第一にその人自身にある愛。 Nós lemos versículos 4 e 5, começa dizendo: Ouça, ó Israel. 4節と5節にあるように、主は聞きなさい、イスラエルよと言っています。 O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. そして主は私たちの神であり、神はただ一人であると言っています。 Isso aqui era um slogan dos israelitas. イスラエルの一つのスローガンでありました。 E aí eles entendiam que essa frase, quando você falava ouça Israel, eles já entendiam que estava falando sobre Deus ser o único Senhor. イスラエルの民たちに聞きなさいイスラエルよって言ったときは神が私たち自分たちに語っているということを理解していました。 E aí depois vem uma ordem que nós devemos amar a Deus de todo o coração. そしてもう一つ、次に、神様が命令していることはすべての心を尽くして愛しなさいということです。 E de toda a alma e de todas as forças. 精神を尽くして力を尽くして愛しなさい。 Eu pergunto para vocês, dá para mandar alguém amar? そして皆さんに聞きますが、誰かに愛しなさいって愛することを背けることはできるでしょうか。 Quem aqui já assistiu o filme O Todo-Poderoso? すべての力っていう映画を見たことありますか？ Tem um filme lá que o protagonista ele fica culpando a Deus de tudo que acontece.
その映画では全ての状況起きることは神様のせいだと言ってるんです。 Ele chegou atrasado para uma entrevista de emprego e a culpa era de Deus. そして自分が仕事に遅く着いた。それは神のせいだと。 E quando ele chegou no prédio da entrevista, passou um carro e aquela poça d'água molhou a roupa dele. そしてちょうど会社に来て自分が面接に来た時に入ろうとした時に車が来て水をかけて服を汚してしまいました。 E ele disse que a culpa era de Deus. そして彼はそれは神のせいだと言った。 E aí Deus vem até ele そして神様は彼のところに来ました。 e fala: vamos trocar de lugar? そしたら私とその場所を変えましょうと。 E aí esse personagem passa a ser Deus. そして彼が神になりました。 Aí ele começa a ouvir vozes na cabeça. そして自分の頭の中に声が聞こえてきました。 E aí Deus fala que essas vozes são orações. そして神様はその祈りはその声は祈りである。 E ele fica doido. そして彼は本当に狂ってしまいます。 Mas ele ganha poder. でも彼は力を得ました。 E ele faz a vida dele ficar linda. そして彼のすべての人生を記憶しました。 Mas ele perde algo muito importante. それも彼は一番いいことを失ってしまいました。 A pessoa que ele amava. 彼が愛していた人です。 A mulher não amava mais ele. 奥さんはその彼を愛してませんということが分かりました。 E aí ele queria usar o poder para mandar a esposa amar ele. そしてその自分の力で奥さんが自分を愛することを求めました。 Aí ele fazendo assim na cena do filme e a esposa assim olhando, que cara maluco. だから彼がこうやってしている姿勢を見て奥さんは何この人どうかおかしいんじゃないかと思いました。 Não dá para a gente mandar você amar alguém. だからあなたは誰かを愛するように仕向けることはできません。 Você ama porque você quer. あなたが願うからあなたを愛するんです。 O amor é uma decisão de fazer o bem. 愛は私たちは良い行いをするためにあります。 Por que Deus pede que a gente ame a Ele? なぜ神様は神を愛することを示しているんでしょう。 Em Deuteronômios capítulo 5, versículo 6, fala: Eu sou o Senhor que te tirei do Egito. 5章の6節は私があなたをエジプトの国から解放したと書いてあります。 Colossenses 1,13 fala que Deus nos libertou do império das trevas. そしてコロセンセでは神様が困難の中から救ったと書いてあります。 Deus, Ele primeiro nos salva. 神様はまず私たちを助けてくださいます。 Deus primeiro perdoa os nossos pecados. そして私たちの罪からを許してくださいます。 Deus nos dá uma nova vida. 新しい命を与えてくださいます。 Ele nos dá amor. 愛を与えてくださいます。 E só depois Ele manda que a gente o ame. そしてその後私たちが神を愛することを教えています。 Não dá para amar a Deus se você não recebeu esse amor. あなたがその愛がなければ神を愛することはできないのです。 Ninguém pode reproduzir aquilo que não tem. あなたがないことを自分の中で得ることはできないのです。 E esse amor é pessoal. その愛は各自に与えられているものです。 Só você pode fazer. それはあなただけができることです。 Não importa se seu pai e sua mãe são cristãos. あなたの父や母がクリスチャンであっても構いません。 Não importa se os seus filhos vão para a igreja. またあなたの子供が教会行っていても Só você pode あなただけができることです。 amar a Deus. 神を愛すること。 E como que faz para amar a Deus? ではどのようにして神を愛したらいいんでしょうか。 Jesus falou em João 14:23ヨハネ14章の23節に神様は言っています。 que se alguém me ama, guardará a minha palavra. 誰か神の言葉を守る者はその言葉がその人にある。 Amar a Deus não é estar apaixonado. 神を愛するということは恋をしているということではありません。 Amar a Deus não é sentimentalismo.
また、神を愛するということは気持ちではありません。 Amar a Deus é uma decisão, é uma ação. 神を愛するということは私たちが決心して私たちが行動に表すということです。 E é obedecer aos mandamentos. そして神の御言葉に従うということです。 Devemos amar a Deus com a completude do nosso ser. また私たちはすべてを通して神を愛することです。 De coração, de alma e de força. また精神、力、そして心を尽くして。 Deus deve ser o centro, o amor deve ser o centro da nossa vida. 愛が私たちの人生の中心であるということを願わなければなりません。 Por isso, o amor é pessoal. ですから、愛は各自に与えられるものです。 Segunda coisa, um amor familiar. もう一つは、家族の愛です。 Versículos 6 e 7. 6節と7節では、 Moisés está dizendo que estas palavras estejam no coração de vocês. そして、モーセは言っています。この言葉を心の中に刻みなさいと。 Nós precisamos entender que não conseguimos oferecer aquilo que nós não temos. 私たちがないものを与えることはできません。 Então precisamos receber primeiro esse amor que vem de Deus. 神から来るものを私たちは受け入れ、そして捧げる。 Se a gente não tem esse amor a Deus, a gente nunca vai conseguir transbordar esse amor para as pessoas. 私たちが神の愛がなければ他の人たちに私たちはその愛を分けることはできません。 E Deus quer que a gente viva como uma família. そして神は、私たちが一つの家族として歩むことを願っています。 Não tem como ensinar os filhos a amar a Deus se a gente não ama. 私たちは子供たちに私たち自身が愛してないのに子供たちに愛するようには教えることはできません。 Não dá para ensinar os filhos a orar se você não ora. あなたが祈っていないのに子供に祈りなさいということはできません。 Não dá para ensinar o filho a falar a verdade se você mente. あなたが嘘をついているのに子供に嘘をつくなということを教えることはできません。 Versículo 7 está dizendo que nós devemos ensinar com persistência aos nossos filhos. で、7節では私たちは子供たちに、常に教え続けなさいとありますが、 Conversar sobre a palavra quando estiver sentado em casa. 家にいるとき、座っているとき、神の言葉を教える。 Quando estiver andando pelo caminho. 道を歩くときも、 Quando se deitar 寝るときも、 e quando se levantar. 起きるときも。 Precisamos ter persistência. 私たちは、本当に、忍耐を持って常に教えなければいけません。 É fácil educar na fé? 信仰によって、教育することは簡単でしょうか？ Sim ou não? Não. Nem a gente consegue fazer, né? 私たちもそれはできません。 Às vezes a gente fica desanimado porque a gente comete erros. 私たちも、自分たちが間違ったことを行うので、自分たちも落ち込んでしまう時もあります。 Mas hoje a pausa que Deus está fazendo no deserto é para dizer não desista dos seus filhos. 今あなたがそこにとどまっている場所で、神様は言っていることは、あなたは子供たちを見捨てないで、教え続けなさいということです。 Eu acredito que nessa congregação 95% das pessoas tiveram pais que ensinaram. この、教会に来ている皆さんには90% のほど親に何かを教えられたっていうことがあるでしょう。 E porque você não foi ensinado, você não sabe ensinar seu filho. もし教えられてなかったら子供にも教えることが難しいのです。 Mas Deus está dizendo não desista. でも神様はそれに対して、諦めるなと。 Ainda dá tempo de consertar. それは、まだ、直す時間があるでしょう。 Depois que o filho for embora, já é tarde demais. 子供が行ってしまったらもう遅いです。 Mas enquanto ele está sob a sua tutela, você
pai e mãe é responsável para ensinar os seus filhos. あなたのもとにいる間は、お父さんお母さんは子供たちに教える義務があります。 E a segunda camada do ensino está no exemplo. もう一つの教え方はこれ一つの例えにあります。 Não adianta nada você falar para o seu filho o que é o certo e errado. 子供に何が正しいか悪いかを、言ってもあまり通じません。 Isso se as suas atitudes gritarem ao contrário do que você fala. それは自分がその反対を行っている時です。 Meu pai não está aqui hoje, mas eu vou contar uma. お父さんはここにいないけどちょっとお話ししたいと思います。 Meu pai sempre me falava que homem não chora. 私のお父さんはよく男の子は泣きませんと言われました。 Ele me surrava e mandava engolir o choro porque homem não chora. では私が泣いてたら男は泣かないということを強く怒られていました。 E eu acreditava nele, でもそれを本当だと思っていました。 até eu ver ele chorando. でもその父が泣いている時までそう思っていました。 Eu tinha uns 4 anos de idade, eu lembro disso. 4歳だいたい4歳だ自分が4歳だったと思います。 Aí eu falei, ué, homem não chora? でも男は泣かないって言ってる父は泣いてる。 Falei, ou ele está mentindo, 彼は私に嘘をついてるか。 ou sei lá, o homem de fato chora. でも男は泣くと思う。 Percebe que tudo que você fala pode até causar um efeito na criança. そのように私たちがやっていることに対して行っていることに子どもたちにそういう、思いをさせてしまうことがあるのです。 Mas as suas atitudes devem condizer com suas palavras. だから私たちの行動が自分の言ったことに対して同じ行動を行わなければいけないのです。 Os filhos observam a hipocrisia dos pais. 子どもたちは親がやっていることに対してのマイナス思考を考えてしまいます。 E eu digo isso porque você que é pai e mãe, quando era criança, você via a hipocrisia dos seus pais. これを言うということは私自身も皆さんもお父さんお母さんたちが間違っていることを行っているのを見たことがあると思うからです。 Mas agora essa é para os filhos. それが子どもたちとなると Crianças, 子どもたちを não é porque os seus pais mentem que vocês podem mentir. あなたのお父さんお母さんたちが嘘ついてるからといってあなたは嘘ついていいということではありません。 Não é porque os seus pais fizeram uma coisa errada que dá o direito para vocês fazerem. ではお父さんたちが間違ったからといって自分も間違ったことを行うということではありません。 Jesus quer restaurar os relacionamentos. 神様はそうした関係を、清めたいと、一つにしたいと願っているんです。 E você como filho, você participa disso. そういう子供としてあなたはそれに参加しなければいけません。 Filhos, obedeçam seus pais. 子供たちを両親に従いなさい。 Filhos, respeitem os seus pais. また子供たちを、両親にRespeitar. レスペクトしなさい。Respecto. レスペクトしなさい。 Filhos, ajudem seus pais. また両親を助けなさい。 Você não nasceu para ficar deitado no sofá rolando a tela do seu celular. ずっとあなたはセルラー、スマホを見て寝ているばかりの人に育てていません。 Você não nasceu para ficar jogando videogame o dia inteiro ou a noite inteira. ゲームを一日また夜通しするためにあなたは生きていません。 Você nasceu para ser parecido com Jesus. あなたはイエス様と同じような人になることのために生きているのです。 E só você pode fazer isso. それはあなただけができます。 Seu pai não pode fazer por você. あなたのためにお父さん、両親はできません。 Lembra que o amor é pessoal? だから愛は各自一人人にあるって言ったことを思い出してください。 Esse amor e essa fé deve ser algo natural.
愛とその、信仰は私たちは自然的に、そういう行いがなければなりません。 Moisés está dizendo que devemos falar sobre a fé o tempo todo. モーセは、信仰に対して私たちは常に言っていないといけないと言っています。 Mas não dá para falar sobre a Bíblia, orar o dia todo, 24 horas por dia. 私たちは祈って、そして神様の言葉を24時間語ることはできません。 Mas falar de Jesus com seus filhos deve ser tempo a todo tempo. でも神の言葉を皆さんが子供に語るのは常に語ることができると思います。 É você querer agradar a Deus em todos os detalhes do seu dia a dia. そして神様に私たちの日常の生活の中で感謝すること。 O seu filho fez algo bom, fala muito bem, filho, muito obrigado. またいいことをしたら、あんたよくやったね、またありがとうと褒めてあげる。 Filho, agradeça ao seu pai, pela sua mãe, pelas coisas que eles fazem por vocês. 子供たちをお父さんお母さんがあなたのためにしてくださることに対して感謝しなさい。 Isso agrada a Deus. それが神を喜ばせることなんです。 O tempo que você conseguir falar com Deus, fale com Ele. 神とあなたが語っているように子供たちにも同じような思いで語りなさい。 Todo momento da nossa vida é uma oportunidade para ver Jesus. すべて私たちの人生の中で神を見ることができるのです。 Terceira e última coisa, quero falar sobre uma fé visível. もう一つ最後には、私たちが、見える信仰。 Versículos 8 e 9, Deus está dizendo, amarre, está falando sobre essa palavra, né? Que é para falar com os filhos o tempo todo. E ele está dizendo, amarre essas palavras como um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. 8節、これを印としてあなたの手に結びつけ、化粧として、額の上に置きなさい。これをあなたの家の門順と門にお書き記しなさい。 Os israelitas entenderam isso ao pé da letra. イスラエルの人たちはこのことを確実に分かっていました。 Não sei se dá para enxergar essa foto aqui. この写真を皆さん見ることはできますか？ Vocês percebem que tem um negócio amarrado no braço? Tem uma coisa amarrada no braço? 手に何かくっつけているの見えますか？つけているの。 Vocês percebem que tem uma coisinha na testa dele? そして、額の上に何かついているの見えますか？ O judeu ora assim. ユダヤ人たちはこのようにして祈るんです。 E acredito que até os dias de hoje. 現在までこのようにして祈るんです。 Eles fazem orações 3 vezes por dia, se não me engano. 1日に3回ぐらいこのような姿勢で祈るんです。 E eles colocam esses objetos na testa e na mão esquerda. そして左の手と額につけて祈るんです。 Sabe o que está escrito nesses objetos? そのものに何が書いてあるか知ってますか？ A Shema, o ouça, ó Israel. そこにはアシェマと書いてある。イスラエルよ聞きなさい。 Porque eles lembram que Deus é o único Senhor da vida deles. 彼らは知ってる、神はただ一人である。自分たちの神であるということを知っているからです。 E o versículo fala de objetos nas portas e nos umbrais. そして、この御言葉には、家の門順の門に置く。 E aí eles fizeram esse objeto aqui e colocavam nas portas das casas. E está escrito a Shema também, está escrito ouça Israel para o pessoal ver quem era o Deus daquela família. そしてその御言葉をこのようなものに書いて、そしてドアに置いています。そしてそこには聞きなさいイスラエルよと書いています。 Só que Deus queria que a gente entendesse o significado espiritual disso. でも神様は私たちに霊的なことを考えてほしいと願っていました。 A testa significa a nossa mente. 私たちの額は私たちの考え。
Pensamentos, ideias e decisões devem ser guiados por Deus. 私たちの、考えや思いを、神様の、と共に歩むっていうこと。 Gravar a palavra na mão é sobre nossas ações. そして手を結ぶということは、私たちがその行うことを言っています。 Os seus negócios, o seu trabalho, cada abraço que você dá deve refletir o amor de Deus. 私たちが仕事をすること、また、働くこと、そして、私たちがハグすること、すべて私たちの手を持って、神の愛を持ってするということ。 E os umbrais e os portões falam sobre uma vida privada e também uma vida pública. 家の門中ということは、私たちが各自の問題ことであり、そして、神の、言葉を他の人たちに、伝える。 Quando as pessoas vêm na nossa casa, precisa ver que a nossa casa é casa de Deus. 私たちの家に誰かが来たら、私の家が神の家であるということを示さなければいけません。 Quando as pessoas nos veem na rua, na sociedade, precisam ver Deus em nós. また道で誰かと会ったりお話しするとき、神が私たちにあるということを示さなければなりません。 Precisamos expressar o amor e a nossa fé em Jesus Cristo. イエス・キリストによって私たちの愛とその信仰を示さなければなりません。 E carregar a palavra significa que nós devemos ter essa marca na nossa vida. そして神の、印を私たちがの人生の中に背負っていく。 E essa marca é o Espírito Santo. その印が聖霊様である。 O nosso amor deve transbordar de Deus para as pessoas. 私たちの愛は私たちから他の人たちに、伝えていく愛でなければなりません。 Lá em Mateus 22, perguntaram para Jesus qual é o mandamento mais importante. また20節には、イエス様にどの戒めが大切であるかと教えました。 Jesus não inventa uma resposta nova. 新しいことをイエス様は何も言いません。 Ele cita Deuteronômio 6. 彼は、この、申命記の6節を語っているのです。 E ele fala que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e devemos amar ao próximo como a si mesmo. イエス様は心を尽くして精神を尽くして力を持って神を愛することを教えています。 De Moisés a Jesus, o mandamento nunca mudou. モーセからイエス様にかけてその、戒めは変わっていません。 E o mandamento continua o mesmo até hoje. その戒めは現在まで続いて、います。 Deus não quer uma religião de aparência. 神様はただ見せつけるような信仰を願っていません。 Deus não quer que você vá à igreja. 神様は教会にただ Ele quer que você seja a igreja. ただ来るだけではなく、あなたが教会であることを神は願っている。 Ele quer relacionamento vivo com você. また、私たちが生きた交わりを持つことを願っています。 Que nós possamos voltar para o amor de Deus. 私たちが神の愛を求める人となることを。 Abra o seu coração あなたの心を開けてください。 e que sua alma e suas forças possam ser entregues para Jesus. そしてあなたの魂とその心を主に委ね。 Assuma o seu papel dentro de casa. またあなたがその家庭の中で自分のがやるという決心。 Pais, orem com seus filhos. また、お父さんお母さんは子供たちを見てください。 Leiam a Bíblia com seus filhos. 子供たちと聖書を読みましょう。 Filhos, leiam a Bíblia e orem com seus pais. また子供たちをあなたは聖書を読み、そしてお母さんお父さんたちと祈りなさい。 E que a vida de vocês, a nossa vida, possa testemunhar de Jesus Cristo lá no mundo afora. そして私たちはこの世で神のことを語る人になりましょう。証しできる人になりましょう。 Que Deus nos ajude. 神様が助けてくださることを、 Com o poder e com a força do Espírito Santo. 神の力とまた聖霊様の力によって、
Amém? アーメン。 Vamos orar? お祈りしましょう。 Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela porção da tua palavra e agradecemos porque o Senhor fala conosco através dela. Obrigado, Jesus, porque podemos aprender, podemos ser confrontados, podemos corrigir os nossos erros e podemos ser preparados para a nossa vida de fé, de acordo com a tua palavra, de acordo com os teus ensinamentos, com os teus mandamentos. E pedimos, Deus, porque muitas vezes desanimamos, muitas vezes cometemos erros, muitas vezes nos afastamos, muitas vezes praticamos o mal, muitas vezes caímos. Mas hoje pedimos para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e venha nos dar a tua graça para que possamos continuar a nossa caminhada de fé em Cristo. Que o Senhor nos ajude a obedecermos aos teus mandamentos, pois aqueles que obedecem provam que amam ao Senhor. E nós queremos te amar com todo o coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Queremos que esta palavra esteja gravada no nosso coração, para assim poder ensinar os nossos filhos, enquanto andamos no caminho, enquanto deitamos, enquanto levantamos, a todo tempo, Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê essa graça também, de podermos levar a nossa vida de fé, levar o amor de Deus para as pessoas do mundo afora, para que mais e mais pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. Nos ajude, nos dê força, nos dê graça, e que o Teu Espírito Santo nos conduza, de maneira que venha agradar ao Teu coração. Oramos para que o Senhor possa cuidar da tua igreja, o Senhor possa nos sustentar, o Senhor nos dá a força que nós precisamos, e assim possamos caminhar, possamos marchar em direção ao alvo, que é o nosso Senhor Jesus, e que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Por tudo oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique de pé para receber a bênção. 起立して、祝祷いたします。 Eu vou fazer a bênção em japonês e depois eu vou fazer em português. 日本語でして、それからポルトガル語で祝祷いたします。 Deu acho kutoshimasu. Shu Yesu Kristo no megumi, kami-sama no ai to seirei no majiwari ga minasama ichido ni yutaka ni arimasu you ni. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a presença gloriosa do Espírito Santo esteja com vocês hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe, gente. O culto está encerrado.